Vamos começar então a nossa segunda parte da aula, que nós vamos falar da inteligência intrapessoal, né? O que é essa inteligência intrapessoal? Intra é para dentro, é aquela capacidade que você tem, são pessoas que quem tem dom ou tem habilidade nessa inteligência, ele tem uma leitura muito precisa de si. E qual que é a importância disso na inteligência emocional? Tudo. Porque você, na hora que traça um cenário nas suas relações humanas, você deveria avaliar dois elementos, você e o próximo. E então, nessa primeira pegada, a intra se avaliar, inclusive no curso, eu sempre recomendo às pessoas, quando você for traçar um cenário, eu quero mudar o paradigma. Primeiro olhe para você, se avalie, depois avalie como é que a sua natureza, seu temperamento vai reagir naquele processo. Terceiro, parta da premissa que a dificuldade que você tem de se relacionar é uma deficiência sua. Você vai ver como isso tem uma mega mudança e impacto na sua vida. Então, o processo, gente, de desenvolvimento da inteligência emocional, ele é dividido em três partes. A primeira é a autoconsciência. É você entender todo esse universo que envolve a inteligência emocional e a autoajuda, livros, palestra, cursos de final de semana ajuda muito. Depois a autogestão, que é a hora que aí depende de um método. Foi aí que o MID foi criado. Como usar esses indicadores para realmente fazer diferença. E aí é a hora que a intrapessoal depende muito. Que você vai traçar um cenário usando, entendendo a sua realidade. Então, a inteligência intrapessoal, ela é a essência da inteligência emocional. Ela é a base de tudo. A inteligência relaciona aos estados interiores do ser. Então, é uma visão, você desenvolver um dom de você entender como é que você foi modelado, a sua origem social, como é que isso está influenciando a tua vida, até que ponto a sua mente está totalmente modelada, contrária ao que você gostaria de ser, né? Pode estar travando a sua carreira, travando relações, isso tudo é intrapessoal. Outra coisa, conhecer sua natureza, o seu temperamento, a sua personalidade, o seu caráter, entender como é que foi isso tudo é uma questão intrapessoal. Algumas operações básicas, ter uma avaliação precisa de pontos fortes e fracos. Então, pessoal, vamos começar a traçar seu perfil de múltipla inteligência? Vamos primeiro avaliar se você tem uma intrapessoal. As pessoas que têm a inteligência intrapessoal, elas dão uma resposta muito rápida nessa primeira parte aqui. Quando eu pergunto, quais são seus pontos fortes que a gente pode usar para ajudar a desenvolver o seu emocional? Quais são seus pontos fracos? Quais são as portas do seu emocional? Aonde uma pessoa entra em você que te desestrutura emocionalmente? Aonde está esta falha? Então, isso aqui é uma questão de pontos fortes. Consciência dos próprios humores, intenções, motivações, temperamento e desejo. O que eu falo isso? O que significa isso? Tem pessoas que ela não nota. A base do MID e da inteligência e da identidade emocional é a lei da causa e efeito. Não tem jeito. Se você não se enxergar como a causa e você for a causa, né? Se você não notar como é que você está, a sua questão de humor, intenção, por exemplo, você quer se conhecer como é que a sua mente foi modelada? Começa a fazer a seguinte pergunta: qual foi a minha real intenção frente àquela ação? Qual foi a sua real intenção naquela ação? Você vai começar a ver que muita coisa que você faz não passa de reconhecimento. Você faz algo para ser reconhecido. Então, muitas vezes as pessoas ajudam umas às outras e a intenção não é verdadeira. E ali você começa a se conhecer. Até isso parece bobagem, mas tem pessoas que acreditam nas próprias mentiras. Por quê? Porque elas não avaliam a sua própria intenção e motivação. Capacidade de autodisciplina, autoconhecimento e autoestima. Por que envolve autoestima e autoconhecimento? Quanto mais uma pessoa se conhece, quanto mais você se conhece, sabe teus pontos fortes, tem isso muito materializado, gente, vocês não são suscetíveis à crítica, não são suscetíveis, por exemplo, a um feedback falso. Uma pessoa que fala uma coisa e você é outra, você não vai acreditar. Por quê? Porque você tem uma intrapessoal. Então, quanto maior for a inteligência intrapessoal de uma criança ou de um ser humano, mais robusta é a inteligência emocional, mais segurança ele tem, quando ele começa a entender os seus dons verdadeiros. Por isso que a autoestima entra aqui.
Autodisciplina no desenvolvimento, autoconhecimento, pontos fortes e fracos. E autoestima, porque a pessoa, a partir da hora que ela entende que ela é inteligente de uma determinada maneira e que não necessariamente tem que ser igual de todo mundo, isso muda a autoestima e eu tenho N cases nesses últimos 5 anos que eu venho ajudando. Então, a primeira coisa para a gente traçar o seu perfil de múltiplas inteligências. Você se conhece muito bem? Você saberia me descrever seu humor, suas intenções, suas motivações? Você tem noção de como é seu temperamento, né? Como é que é a sua questão de autodisciplina, autoconhecimento, como é que anda a sua autoestima? Se você não souber me responder os seus pontos fortes e fracos, você provavelmente não tem essa inteligência, ou você não desenvolveu. Pessoal, lembrando uma coisa, todos nós nascemos prodígio em uma inteligência, todos nós. Então, você é prodígio em uma delas. Só que, mesmo sendo prodígio numa inteligência, se ela não for estimulada, ela não irá se manifestar. Então, você não tem que dizer, eu não tenho essa inteligência. Primeiro que você tem, todas elas. Você pode não estar com as habilidades desenvolvidas por uma questão que você não foi estimulado. Imagina, eu passei 23 anos na escola, entre o infantil e a universidade, e eu não recebi nenhum estímulo na minha parte emocional. Então essa inteligência é normal a gente seguir a vida sem ela habilidade. Mas aí vem o dom. Quando você começar a estimular, e é o objetivo do nosso curso, do MID, estimular violentamente sua inteligência intrapessoal para você começar a desenvolver. Agora, gente, essa inteligência só é desenvolvida com método. Isso aqui não vai ser um livro, não vai ser um curso de final de semana que desenvolve ela. Por quê? Porque nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando de sinapse, nós estamos falando de tempo. Então, na melhor das hipóteses, vocês podem ter certeza que isso vai demandar tempo. Então, isso aqui depende de método. Essa é uma inteligência que é praticamente a base do meu foco. Então, a inteligência interpessoal é a essência da sua identidade emocional. Então, eu já expliquei em outras aulas para vocês que a inteligência emocional é o que você quer desenvolver e a identidade emocional é o como você vai desenvolver. Então, pessoas que têm uma inteligência intrapessoal bem desenvolvida, primeiro, conhece bem seus limites. Por exemplo, pessoal, quando eu falei para vocês que a inteligência emocional, ela é um processo. Né? Você tem a autoconsciência, a autogestão, que é a hora que você vai criar um cenário, e a autorregulação, que é a hora que você vai agir. Aqui é muito importante a intra, porque na hora que você conhece o teu limite, às vezes você vai perceber que o ambiente está muito hostil para você. Você sabe que aquilo não faz parte, né? Que você não, às vezes tem que ir embora, tem que sair de uma cena, você tem que afastar uma determinada relação. Isso tudo são pessoas que conhecem bem seus limites. Conhece e domina pontos fortes e fracos da sua natureza, temperamento e caráter, e por isso são hábeis em evitar conflito. Por que são hábeis? A partir da hora que você começa a descobrir determinadas fragilidades na sua natureza, no seu temperamento, para se relacionar com determinados tipos de pessoa, você começa a evitar. E quando você não tem como evitar, você começa a isolar, a criar uma fórmula de fugir de situações que te levem para o conflito, conhecendo bem seus limites. Se conhece bem, sabem avaliar a veracidade de um feedback. Por exemplo, se você vai dar um feedback que não é verdadeiro, para uma pessoa que tem inteligência intrapessoal muito bem desenvolvida, ela sabe que não é verdadeiro. Ela é a primeira que não acredita, porque a autoestima dela é muito alta. Então, uma pessoa não consegue derrubar a autoestima de alguém que tem uma intrapessoal desenvolvida. Encontram facilmente a sua mandala de valores, né? O que você valora? Gente, isso é inconsciente, os valores são intrínsecos. Você não foi no supermercado e comprou os seus valores. Eles vieram sendo forjados, né? É inclusive o tema da nossa terceira aula, né? Vai ser a mandala de valores. O que você valora? Isso é totalmente intrapessoal. Então, geralmente, a pessoa que tem essa inteligência pouco estimulada, ela tem muita dificuldade de criar a mandala de valores dela. Avaliam bem riscos. Por quê? Porque elas se conhecem bem. Mantêm a sua busca constantemente, elas estão sempre buscando um desenvolvimento. São ótimas no processo de autogestão, que eu falei para vocês, traçar um cenário.
usam com precisão as ferramentas da metaconsciência e do metapensamento. Eu acho que eu já falei isso em outra aula para vocês. O que é metaconsciência? Ter consciência que você não está consciente. Então, por exemplo, você ter consciência que em determinada relação você é o problema. Você tem consciência agora que você não tinha consciência disso. Metapensamento é pensar sobre o que eu penso. Por quê? Porque a sua mente foi modelada para você pensar de determinada maneira. Não necessariamente é o que você pensa, mas sim como você foi programado para pensar. E essas duas ferramentas são totalmente intrapessoal. E uma pessoa que tem inteligência intrapessoal pouco desenvolvida? Como se conhece mal, não consegue se perceber como causa. Gente, quando você acredita que o mundo inteiro é contra você, que aonde você vai gera atrito, é que a sua intra está pouco desenvolvida. Né? A maior dificuldade que eu tenho de ajudar pessoas que têm uma inteligência intrapessoal pouco desenvolvida é que elas sofrem da síndrome da vítima. Sempre são problemas, elas nunca são causas. São muito impactadas pelos marks. Gente, eu falei para vocês naqueles pequenos vídeos o que são os marks. Eles são os modelos mentais que te trazem medo, apego, reconhecimento, controle e culpa. Né? Principalmente o reconhecimento. Como a pessoa que tem uma intrapessoal pouco desenvolvida, ela se conhece pouco, ela luta para ser reconhecida. Por quê? Porque ela não tem autoestima. Quanto maior você aumenta a intrapessoal, mais você aumenta a autoestima e menos dependente do reconhecimento, que é o R dos modelos mentais que trazem sofrimento. Tem como estado emocional um estado baixo. Né? Na verdade, a vida tem 10 estados emocionais, isso faz parte do nosso curso. Entender como é que você evita de ficar nos 4 estados baixos emocionais. Quem não tem a intrapessoal, com certeza desenvolvida, frequenta muito esses estados. Encontra muita dificuldade de perceber os saltos de abstração. Gente, o salto de abstração é quando você automatiza algo. Então, por exemplo, você não percebe mais. Uma vez que o seu cérebro concebe, ele cria uma opinião, ele automatiza aquela opinião para economizar energia. Só que você vai passar a vida inteira caindo no mesmo buraco, que é o salto de abstração. Então, por exemplo, se você tem um preconceito com um determinado tipo de pessoa, toda vez que essa pessoa aparecer, você já age com preconceito. Você nem percebe mais, você nem para pensar. Isso é chamado de salto de abstração e a maior dificuldade, porque aqui reside o segredo da sua inteligência emocional. Sem você encontrar e quebrar saltos de abstração, não existe o desenvolvimento da inteligência emocional. E quem mais impede? A falta da inteligência intrapessoal. Vivem fugindo de si mesmas, possuem muito medo do autoconhecimento. Por quê? Porque essas pessoas têm medo do que tem dentro delas. Mas, gente, não existe outro caminho. As respostas que você está procurando estão dentro de você e ponto. Ou você encara esse dragão, você olha para dentro e começa a botar ordem na casa, ou você não vai desenvolver sua inteligência emocional. A maior dificuldade que eu tenho é essa aqui, ó. As pessoas têm essa dificuldade e vivem fugindo delas mesmas. Tem muita dificuldade de acessar a mente autoconsciente. Quando você está com um problema, quando você está acordado, sua mente pode estar em 3 níveis. Inconsciente, por exemplo, eu estou ansioso. Tá, mas você está ansioso por quê? Não sei. Então você está inconsciente, como se estivesse dormindo. Não, eu estou ansioso porque o cenário do país está muito confuso, estou com medo de perder meu emprego. Ah, agora pelo menos você está consciente. Agora você sabe me dizer a origem da sua ansiedade. O autoconsciente é onde você muda a sua inteligência emocional, que é o seguinte: por que você tem tanto medo de perder um emprego? Aí você começa a conectar com seus medos, apegos, reconhecimento, controle, culpa. É nessa hora aqui. E tudo isso vai depender dessa inteligência intrapessoal. Bom, pessoal, então encerrei o segundo bloco. Falamos da inteligência intrapessoal. Eu queria saber de você como é a sua intrapessoal. Você conhece seu temperamento? Você consegue se ver numa cena? Você sabe quais são as portas que ficam abertas para as pessoas entrarem? Você conhece os modelos da sua mente que estão atrasando você? Você consegue montar rapidamente para mim a sua mandala de valores? Isso tudo é intrapessoal.
Se você, assistindo essa aula, acredita que você não tem, existem duas hipóteses. Você não tem dom, ou você tem dom e não foi estimulada. Ambos os casos, você não vai manifestar inteligência intrapessoal. Lembrando que Gardner fala, mesmo você sendo prodígio numa inteligência, você precisa ser estimulado para ela se manifestar. Então, pessoal, essa primeira volta que nós estamos dando, ela não é avaliativa, ela é analítica. O que você vai concluir? Ou eu não tenho dom, ou eu não recebi estímulo. Eu não conheço nenhuma escola brasileira que estimula a intrapessoal no decorrer dos estudos. Então, dependendo da forma que você foi criado, não foi na área acadêmica que você foi estimulado. Então, é muito comum pessoas chegarem no meu curso aos 30, 40, 60, com a inteligência intrapessoal totalmente ainda atrofiada. Né? O dom não morre. O dom, se você tem, está aí e você vai morrer com ele. A questão é a habilidade, a sua facilidade para desenvolver sua intrapessoal. Essa inteligência, se você tiver dom, com certeza você vai desenvolver sua inteligência emocional muito mais rápido do que uma pessoa que não tem dom. Então, fechamos aí o segundo bloco, nós vamos passar para uma próxima inteligência.